Pessoal, boa tarde. Hoje agora é a nossa segunda aula do nosso curso. Serão 6 aulas ao todo do nosso módulo de português. E hoje vai ser uma aula deliciosa sobre as classificações das orações. Então, voltando a uma coisa muito importante que eu comentei com vocês na nossa primeira aula. David, arranja para mim, por favor, a apostila de hoje, agora a 2, por favor, obrigada. Bom, retomando alguns conceitos que nós vimos na primeira aula, acho importante nós nos lembrarmos do seguinte, tendo em vista que agora nós vamos fazer a identificação e as classificações dos tipos de orações, vamos lembrar alguns conceitos que nós vimos na aula 1 a respeito da diferenciação de conceitos do que significam as palavras frase, período e oração. Não é? Então, o que é a frase? É qualquer sentença que apresenta o sentido redondinho, sentido fechadinho, ou seja, o sentido na sua apreensão total, o sentido completo. Exemplo, não é? Chego para vocês e falo assim, e aí, pessoal? Todo mundo vai entender o significado desse enunciado. Não é? E aí, pessoal, alguém vai dizer, aí nada, tô com fome. Aí nada, eu tô com sede. Ou então, beleza. Se nós estamos estabelecendo uma comunicação, se o emissor emitiu uma mensagem e ela foi compreendida pelo receptor, significa que foi estabelecida a comunicação. Ou seja, nós temos esse conceito de frase, tendo em vista que o enunciado apresentou o sentido completo. A diferença da frase para o período é que o período obrigatoriamente marca a presença de um verbo. Não importa se esse verbo vem na constituição simples, ou seja, a forma verbal simples, ou se ele vem no tempo composto ou na locução verbal, quer dizer, na forma composta. Tá? Então, o período, gente, é a frase que apresenta pelo menos um verbo. Se esse período tiver unicamente um verbo, ele é chamado de período simples. Mas, se ele apresentar 2 verbos ou mais de 2 verbos, ele é chamado de composto. E aí, vou dar uma pegadinha para vocês. Vamos supor que eu tenha a seguinte frase. Aquele cidadão não será o oficial da Marinha como eu. Gente, isso aí é para acabar, né? Aquele cidadão não será, então tem o primeiro verbo, oficial da Marinha como eu. Então, aparentemente, nós percebemos que nessa frase só existe um verbo. Aí, lógico, aquele cidadão que é o concorrente, né, vai dizer, ei, período simples. Aí vocês, oi, peraí. Não é? Aí eu sei que existe mais de um verbo que não foi expresso na frase. Aquele cidadão não será oficial da Marinha como eu serei. Ah, mas você não mencionou o serei, mas o verbo existe. Ele só não foi mencionado na frase com um único propósito, para que ele não apresentasse essa repetição. De qualquer forma, quantos verbos esse período apresenta? 2. Só tem um expresso, no entanto, o outro fica implícito. Ah, mas tem 2 verbos? Tem. Então, o período é chamado de composto. Olhem só a maldade, porque tem mais de um verbo. Aí, se eu tiver a seguinte frase, vamos lá. Se eu tenho assim, aquele paciente havia sido transferido de unidade hospitalar. Quantos verbos essa frase tem? Se eu ainda não estou louca, eu acho que são 3, né? Havia sido e transferido. Só que esses 3 verbos formam uma unidade, ou seja, eu tenho uma formação composta. Eu tenho o tempo verbal composto. Então, na frase, aquele paciente tinha sido transferido de unidade hospitalar. Quantos verbos eu tenho? Eu identifiquei 3, mas esses 3 verbos formam um tempo verbal composto. Então, se eu identifico a locução verbal, o tempo verbal composto, não importa, como uma coisa só, ou seja, uma formação verbal
composta. Como eu classifico esse exemplo? Como eu classifico esse período? Período simples. Gente, são essas as pequenas armadilhas que nós muitas vezes não vemos escritas, dependendo do material que o candidato tem em casa, seja um material mais simples, uma simples apostila ou um livro. Muitas vezes esse tipo de informação passa imperceptível. Por quê? Porque quando nós classificamos as orações, quais são os dois únicos exemplos que vêm à nossa memória? Oração simples, oração absoluta, oração coordenada e oração subordinada. Então, certos nomes como oração justaposta, e caraca, não sei o que é isso, oração absoluta, piorou. Então, é importante nós entendermos, antes de tudo, a distinção entre período simples e o período composto, porque aí nós vamos entrar no terceiro mérito, que é o da oração. A oração é tudo que existe dentro, não de uma frase, apenas que a frase nominal não tem verbo, mas dentro de um período. Por quê? Porque a oração é tudo que se fala, tudo que se depreende a partir de um verbo, forma verbal simples ou de um único verbo que vai ser constituído pela locução verbal. Ou, como eu já ouvi também falarem, o seguinte: a oração é tudo aquilo que gira em torno de um verbo, tá?